O Cruzeiro, a partir de agora, com Emerson Pansieri. Fala comigo. Bom dia, Pansi. Bom dia para você, Damião. Um abraço para quem nos acompanha no Rádio Esportes Itatiaia, Nação Celeste. Daqui a pouco, meio-dia, também um abraço para o nosso Simões e para o Léo Figueiredo. Ô, Damião, debate pronto. O assunto, ele é polêmico. Então vamos trazer aqui de cara, porque na Itatiaia, há cerca de 3 semanas, uma matéria que Pio e eu fizemos para o nosso itatiaiaesporte.com.br. Vou até pegar o título da matéria aqui para a gente contextualizar. Atacante tem chance zero de ser reintegrado no Cruzeiro. Gilberto foi contratado pelo Cruzeiro em janeiro e tem contrato com o Clube Celeste até o fim da temporada 2024. Essa matéria, a gente produziu ela no dia 22 de dezembro, né? Pio e eu fizemos essa matéria e ali contextualizando que o Gilberto não tinha chance de ser utilizado pelo Cruzeiro em 2024. Lembrando que o Gilberto, ele foi afastado do Cruzeiro ali antes do jogo contra o Cuiabá, né? Então, essa é a primeira vez que o Gilberto se pronuncia através das redes sociais. Eu vou abrir aspas para o Gilberto. Esse texto não é meu, não é de ninguém da Itatiaia, vamos deixar isso claro. É a palavra do Gilberto no Instagram. Então, vamos lá. Abre aspas. Com o fim da temporada passada e prestes a iniciar uma nova, senti necessidade de dizer algumas palavras sobre como foi meu ano de 2023. Cheguei ao Cruzeiro no fim de janeiro, com o Campeonato Mineiro recém-iniciado, e fiz minha estreia menos de 2 semanas depois no clássico contra o América, tendo feito praticamente apenas 1 semana de treinos. Eu vinha de 2 temporadas no futebol dos Emirados Árabes, onde o nível de exigência e a competitividade são bem diferentes dos daqui do Brasil, que é talvez o campeonato mais difícil do mundo. Vim sabendo exatamente o tamanho da dificuldade, da minha responsabilidade e honrado pela confiança de um clube gigante do futebol brasileiro, num momento tão importante de reconstrução retornando da Série B. Desde o primeiro momento em que cheguei, me entreguei em cada treino, em cada jogo, sem me omitir jamais, fosse nos momentos bons ou nos ruins. Mas a cada dia ficava mais evidente que fisicamente eu estava abaixo do que precisava para render o meu melhor. Sou um atacante de perfil combativo, de enfrentamento, de entrega. E para corresponder às expectativas da torcida, da diretoria e minhas também, precisava estar na plenitude da forma física, coisa que não consegui durante toda a temporada. Estou falando o que tem a nota do Gilberto, né? Vale ressaltar. Até porque é a primeira vez que ele se posiciona desde o ocorrido. Então é um assunto realmente polêmico e sério e urgente no noticiário do Cruzeiro. Não quero aqui transferir responsabilidade para ninguém. Sei das minhas. E se entrei em campo sem as melhores condições, sem fazer uma pré-temporada adequada, foi porque eu também concordei. Tanto o clube quanto eu queimamos algumas etapas para iniciar logo nas partidas. E isso acabou me cobrando um preço ao longo do resto do ano. Quero deixar claro também que tanto eu quanto os profissionais do clube fizemos o possível para remediar essa falta de preparação no decorrer da temporada. E aí ele vai e conclui assim: quando o clube resolveu por me afastar, acatei respeitosamente, cumprindo os horários determinados e sem criar qualquer tipo de problema, até porque entendia que o momento do Cruzeiro era mais importante que qualquer questão pessoal minha, e segui trabalhando e torcendo por um desfecho positivo para a instituição e meus companheiros de equipe. Agradeço demais o carinho que recebi desde minha chegada de funcionários do clube e da torcida, e até as críticas construtivas que recebi de gente que certamente torcia para que eu revertesse a situação. Ainda não tenho uma definição sobre o meu futuro. Tenho mais 1 ano de contrato com o Cruzeiro e aguardo melhor entendimento entre o clube e meus representantes para seguir com o meu trabalho da forma como sempre fiz, com amor, entrega e defendendo com a vida a camisa que eu vier a vestir. Mas com uma única certeza, a de que 2024 vai ser muito melhor do que a do ano que passou. Fecha aspas, Gilberto Souza Júnior. Ô, Damião, eu me estendi um pouco na nota, porque é uma primeira vez que ele fala. E é um tipo de nota que o certo é você ler ela toda. Na íntegra. Eu não posso ficar fazendo remendo de nota aqui no ar. Isso aí. Isso aí seria até antiético. De um profissional que chegou no Cruzeiro com um sarrafo lá em cima de expectativa, né, Damião? E termina
tá bem nítido aqui, fora dos planos do Cruzeiro, algo que nós antecipávamos aqui na Itatiaia também, com a responsabilidade de uma apuração, Damião. Agora eu pergunto para os nossos comentaristas, porque parece que é o que o Gilberto quer. Pela nota, é o que eu senti que o Gilberto quer. Ele quer uma segunda chance. O Cruzeiro tem que dar ou não? Ô, Damião, essa não ou você não percebeu isso? Não, eu percebi. Eu acho que ele tá tentando se explicar ali. Só que eu, se sou o Cruzeiro, e aí com as informações que eu tenho, que não são todas, né? O que eu tenho são as apurações do Pansi, que o clube hoje é muito fechado, mas o que o Pansieri traz aqui para o microfone, e essa nota do Gilberto. O Gilberto foi contratado no dia 20 de janeiro de 2023. E o que ele apresentou em campo que nós vimos. Se ele, desde o dia 20 de janeiro de 2023, até o final do ano de 2023, ele não conseguiu entrar em forma do jeito que deveria, não tem a menor chance de eu renovar com ele, ou de eu ficar com ele para outro ano. A não ser que alguém me explique que tenha um fator físico que bloqueou demais e que causou um grande problema, é uma vergonha. O Gilberto foi contratado dia 20 de janeiro e falou que não conseguiu entrar na forma ideal durante o ano inteiro. E você vai ficar com esse cara mais um ano? Não. Eu vou te falar uma coisa, eu entendo, não sei o que aconteceu com a vida pessoal do Gilberto, não posso falar sobre isso, isso cabe a ele, mas na vida profissional é uma vergonha. O cara foi contratado dia 20 de janeiro e emite uma nota no dia 8 de janeiro do outro ano, dizendo que ele não conseguiu entrar na forma ideal durante 12 meses. Isso é uma vergonha. Ele vai se explicar, claro, com a diretoria do Cruzeiro, para ver ou não a permanência dele no Clube Celeste. Para a diretoria do Cruzeiro, às vezes ele fala um pouco mais do que ele falou nessa nota, porque eu senti que o Gilberto estava meio descabiciado durante o ano, viu, Alexandre? Álvaro, eu tenho uma opinião diferente do Léo. Eu daria uma nova chance ao Gilberto. Claro que eu acho que ele não vai ser titular, porque o Dinino, quem vai jogar. A gente não pode esquecer o seguinte, né? O início de ano do Cruzeiro de 2023, e aí não é culpa de nenhum jogador, foi uma bagunça. Porque a diretoria decidiu permanecer com um treinador que não queria ficar. Foi o Pesolano. E aí no dia 17 de fevereiro, quando o Cruzeiro pede pro Pouso Alegre no Independência a 4ª rodada do Campeonato Mineiro, isso foi o Pedro Martins quem disse, a diretoria percebeu que não dava mais pro Pesolano, que ficou até o segundo jogo da semifinal contra o América, tá? A gente não pode fazer o recorte de um jogador por uma temporada. A gente tem que pegar o histórico dele, né? E tudo que o Gilberto colocou na nota dele é verdade, nota inclusive muito respeitosa, né? Ele não tinha nem a necessidade de se colocar. A questão é de que ele sempre foi um atacante muito combativo, e no Cruzeiro ele foi diferente disso, tá? Ele está correto em dizer que o mundo árabe é muito diferente, e este Cruzeiro, que terminou 2023 tendo uma referência chamada Matheus Pereira, o Matheus Pereira, ele viveu isso. O Matheus Pereira com o Zé Ricardo, além de estar escalado fora de posição, fisicamente, ele não tinha condição de entregar todo o futebol que ele entregou a partir do momento que o Paulo Autuori colocou ele numa função diferente, que não era correr pelo lado do campo marcando lateral, tá? E aí tem um ponto que eu acho que é fundamental, né? O Cruzeiro, ele começa o Campeonato Brasileiro com uma campanha muito acima do que a gente esperava e o que o próprio torcedor esperava, eu acho que até o que o próprio Cruzeiro esperava. Nas primeiras 6 rodadas foram 4 vitórias, e nessas 4 vitórias, se não me engano, teve 3 gols do Gilberto, não foi isso? Foi. Um contra o Bragantino lá em Bragança, que ele inclusive perde um gol incrível, e depois 2 contra o América, em que ele entra no lugar do Henrique Dourado no Independência num 4-0. E aí o Cruzeiro começa a viver uma realidade muito mais próxima do que a gente imaginava que ele teria na Série A, do que da primeira imagem que ele deixou, e as cobranças começam. E aí as cobranças começam não em cima do que o Cruzeiro poderia entregar, mas do que o Cruzeiro fez nas primeiras 6 rodadas. Tá? E aí vem toda aquela história de um desempenho bom a perder nos gols. Gilberto perdeu gols que ele normalmente não perderia, tá? Mas o que eu acredito é que tem a parte dele, tem a culpa dele em toda a história, mas eu acho que a gente não pode tirar do contexto o conjunto da obra. E o conjunto da obra do Cruzeiro de 2023 vai muito em cima de um ditado popular que diz: o que começa errado, geralmente termina errado. Tá? Ótimo para nós que o que terminou com o Cruzeiro permanecendo na Série A
e ainda pegando uma vaga na Copa Sul-Americana, e eu acho que isso é fundamental para esse processo de reestruturação e de reconstrução do Cruzeiro. Mas, de toda forma, o 2023 do Cruzeiro começa de forma totalmente equivocada e aí nenhum jogador tem culpa nisso. Ô, Simões, deixa eu ver se eu consigo te convencer. O Matheus Pereira foi contratado dia 24 de julho. O Gilberto foi contratado dia 20 de janeiro. Nós estamos falando de 6 meses aí que o Gilberto teve a mais do que o Matheus Pereira. O Matheus Pereira teve uma lesão séria no joelho e ficou de fora. E no final do ano, eu concordo contigo, a gente teve amostras do que é o Matheus Pereira bem fisicamente. E que dá uma grande esperança para 2024 ele com a pré-temporada. O Gilberto não conseguir se condicionar durante todo o ano. Durante todo o ano, e isso não sou eu que estou falando, não, é a nota dele. Ele, um ano inteiro, concordo com tudo que você falou, que as temporadas dele anteriores, que ele é fazedor de gol mesmo, ele é bom jogador. Agora, como que o Cruzeiro pode depositar confiança num cara que não conseguiu entrar em forma durante um ano? Entendeu? É muito difícil. Olha, é muito difícil você acreditar num cara que não consegue entrar em forma durante um ano. Ô, Léo, aí ele foi jogando 4 de fevereiro, chegou dia 20, ele foi jogando 4 de fevereiro contra o América, 7 de fevereiro contra o Pouso Alegre, que é esse o jogo do Pesolano, aí vem um clássico Atlético, vem um 4-0 no Vila Nova, quando ele faz os primeiros gols dele, um hat-trick, 18 de fevereiro, 23 de fevereiro. Então, o que acontece? O jogador que não faz a pré-temporada, a temporada dele é comprometida. Eu concordo com isso, mas ele ficou muito tempo fora, prof. Ele podia ter se condicionado. A gente não pode. Primeiro que são posições diferentes. O Matheus Pereira, ele teve a chance de fazer a pré-temporada dele. Quando? Na lesão. Porque a lesão dele, o Pansieri vai se recordar disso, e foi até a Itatiaia que deu com exclusividade, todo mundo dizendo que o Matheus Pereira ia voltar num clássico contra o América. Você se recorda disso? Sim. Ele vai voltar contra o América, vai voltar contra o América, e Itatiaia cravando, ele não volta contra o América, pode ser talvez com o Cuiabá, porque tinha uma data FIFA, né? Então, aí é uma situação diferente. A lesão do Matheus Pereira foi muito ruim pro time, porque deixou de contar com ele. Mas, por outro lado, deu a ele a chance de, quando ele voltou tendo praticamente uma pré-temporada. Pré-temporada com o quê? Porque a fisioterapia hoje, e antes do jogador ser liberado para trabalhar com bola, já é uma intensidade física muito forte. O Pansieri pode confirmar isso, né? Hoje o jogador opera, no dia seguinte ele já está fazendo atividade, já está fazendo fisioterapia. Eu concordo com isso. E o Matheus Pereira teve essa chance. Por que o Gilberto não fez, então? Ele ficou fora do time, ele ficou sem jogar quase o ano todo. Por que ele não se condicionou? Aí, vamos fazer o seguinte, vamos segurar um pouco de Gilberto. Vamos segurar um pouco de Gilberto pro debate. Sim. Senão a gente fica só no Gilberto aqui no noticiário do Cruzeiro, Pansieri. Eu não sei o que é, né, de fato. Mas eu já ouvi de uma fonte o seguinte: todas as chances foram dadas ao Gilberto. Todos os instrumentos foram dados ao Gilberto. Tudo foi passado a ele. E ele não quis. E então eu não sei quando essa fonte me fala, todas as ferramentas, tudo aquilo que o Cruzeiro dispõe de estrutura, de profissionais, de quadro clínico, de tudo. Para que ele entrasse em forma, para que ele chegasse no ideal. Para que ele se cuidasse, para que ele cuidasse da cabeça, para que ele cuidasse da parte física, de tudo foi passado para ele. E ele não quis. Então, eu ouvi isso de uma fonte muito séria e que eu confio. Então, acho que a situação é realmente para um rompimento de contrato, mas para esse rompimento de contrato acontecer, precisa ter proposta oficial na mesa do Cruzeiro. Senão, é um jogador que tem um salário alto e o Cruzeiro tem que pagar. Tem contrato com ele até dezembro de 2024. Essa é a real situação, né, Damião? E ouvir o atleta. Eu acho que a diretoria tem que ouvir. Sentar e ouvir. É o que eu falei. Às vezes, o que ele não falou na nota, ele pode falar para os diretores e convencer os diretores de que esse ano será melhor para ele e, consequentemente, para o Cruzeiro.